Irmãos, a história que nós temos aqui, ela é muito conhecida de nós, porque de todos os endemoniados da Bíblia, e não são poucos, tem um monte deles, né? Jesus, ele, quando esteve nesse mundo, a possessão demoníaca então sentia a presença do Salvador, e realmente eles se manifestavam por isso, porque onde Jesus está, onde Jesus pisa, onde Jesus passa, eles não podem realmente ficar. Agora, esse caso é um caso quase que assim, não é o único, né? Mas como eu disse, tem muitos, mas do jeito que foi, a extensão que a Bíblia gasta para falar desse caso, que é o caso do gadareno, faz do endemoniado gadareno o endemoniado mais famoso que nós temos na Bíblia. Não tem nenhum depois do gadareno que seja tão famoso. Ele é mais famoso pela extensão, pela preocupação do Espírito Santo em dar tantos detalhes a respeito da sua vida, a respeito de como Jesus libertou, da resistência demoníaca, e além disso, aquele desejo dele acompanhar Jesus, e Jesus não ter permitido. Então, irmãos, a história é muito simples. Jesus, ele sai da região da Galileia, ele atravessa o mar, levanta-se uma grande tempestade. Jesus, ele realmente domina a tempestade, ele acalma a tempestade, a ponto dos apóstolos dizerem: quem que é este que manda e os mares acalmam? Quem que é esse aí? Bom, a resposta vai vir aqui no capítulo 5, né? Esse aqui é o Filho de Deus, Altíssimo. Os próprios demônios respondem à pergunta dos apóstolos. Os apóstolos perguntam: quem é esse? Os demônios dizem: este é o Filho de Deus Altíssimo. Mas ele tem um objetivo. Jesus não ia atravessar, meus irmãos, de um lado para o outro sem propósito. E o inimigo também não levantaria uma tempestade daquela à toa. Tudo aquilo eram impedimentos para que Jesus realmente chegasse do outro lado, como ele chegou, e curasse essa alma, porque essa alma em especial, né, tinha um valor tremendo para Jesus. Todas as almas têm um valor tremendo, mas o testemunho que ele vai dar depois, temos como resultado que 4.000 pessoas aparecem para ouvir Jesus, quando do milagre da segunda multiplicação dos pães. Ou seja, o testemunho desse homem, depois de salvo, depois de liberto por Jesus, foi muito grande. As pessoas realmente pararam para ouvir. Agora, o nosso tema hoje fala sobre isso. E se eu tivesse que falar o que Jesus fez por mim? É uma coisa muito simples. Aqui no capítulo 5, no versículo 19, quando o endemoniado curado já não está mais com demônio, né? Então ele está curado, ele quer ir com Jesus para dentro do barco. Jesus disse: não, comigo você não vai, você vai ficar. E aí Jesus fala: olha, você vai para a tua casa, você vai para os teus e vai anunciar quão grandes coisas o Senhor te fez. Então, meus irmãos, a pergunta que a gente vai tentar responder hoje é essa, né? E se eu tivesse que falar o que Jesus fez por mim? É como se nós não tivéssemos essa ordem, mas nós temos essa ordem também. A ordem que é dada para o gadareno, ela foi dada para mim. Calma lá. Ela foi dada para mim, ela foi dada para você. Você recebe a mesma ordem que o gadareno. Qual ordem? Olha, você vai para os seus, vai lá para a sua casa e anuncia quão grandes coisas o Senhor Deus fez por ti. Agora ele não fala: vai lá e anuncia a minha pessoa. Não, ele não fala só isso. Ele acrescenta: as grandes coisas que o Senhor Deus fez por ti, ou que o Senhor fez por ti. Olha a nossa dificuldade. Se você parasse ali na esquina, na rua, e alguém perguntasse: o que Deus fez para você? E num momento talvez de desvario, a gente ficaria meio confuso, não sairia muita coisa da boca, mas temos que pensar sobre isso. Isso é uma questão, meus irmãos, que faz parte da vida cristã, de olhar para as pessoas e dizer as grandes coisas que Deus fez por nós.
Não são coisas não, são grandes coisas que Deus, Ele fez por nós. Então quando você olha para o gadareno, você vai descobrindo muita coisa. Não é que ele foi lá e tirou os demônios e pronto, não. Tem muito mais coisa envolvida. Então, irmãos, vamos tentar responder isso, né? Se eu tivesse que falar de Jesus, o que Jesus, Ele fez por mim. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui e lembrar é quem era esse homem antes de se encontrar com Jesus. Por que é importante pensar nisso? Porque é isso, meus irmãos, que você tem que falar a respeito de Jesus. Quando você vai dizer para as pessoas o que o Senhor Jesus fez para mim, você tem que dizer primeiro quem era você. E aqui nós temos que lembrar quem era esse homem, tá? Quem era? A Bíblia chama ele do quê? Lá no versículo 2, no capítulo 5, quando Jesus desceu do barco, logo lhe saiu ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Então ele não tem nome, por isso que nós chamamos ele de Gadareno. Gadareno porque ele vivia lá em Gadara, pelo menos era na região de Gadara. E aqui, irmãos, o título que a Bíblia dá para ele é um título muito triste. O título está aqui, olha, um homem com espírito imundo. Olha, você resume espírito imundo com endemoniado, tá? Então, o que nós sabemos dele, antes de Jesus, a primeira coisa que a Bíblia informa é que ele era endemoniado, uma pessoa possessa, né? A condição dele era de dar pena. Quando a gente junta o versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 5, é de dar dó. São 3, 4 versículos que falam sobre uma condição miserável do ser humano. Não foi visto nenhum caso na Bíblia tem uma situação tão miserável quanto esta. Nós temos aquele menino, o filho daquele pai desesperado que se jogava no fogo, que se jogava na água. Bem, é uma situação miserável, mas não pode ser comparada com essa situação. Primeiro porque aquele menino ainda tinha o seu pai e a sua mãe para ficar junto com ele. Nesse caso não. Nesse caso é um completo abandono, tá? Os demônios dominavam totalmente aquela vida. Por isso a informação do versículo 2 é que ele saiu dos sepulcros. E o versículo 3 explica que não é que ele saiu dos sepulcros, é que ele morava nos sepulcros. É lá era a sua moradia. E o que ele fazia lá? Bem, meus irmãos, ele vivia se cortando, a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele vivia se cortando, que ele vivia gritando para os montes, gritando de gritar mesmo. Louco fica gritando o tempo todo, né? Então ele ficava gritando pelos montes, gritando sem parar, né? E o livro de Mateus diz que atacava as pessoas que passavam por perto. Agora imagine o medo das pessoas de passar perto num lugar daquele. O cemitério lá não é como aqui. O cemitério lá é bem diferente do nosso. Dá até, sabe, a gente até se sente bem no cemitério. Você vai no cemitério aqui, em qualquer lugar do mundo, né? Do mundo não, daqui do Brasil, as melhores lápides estão bem no começo, vocês sabem disso. Chega aqui no nosso aqui, que é o da Saudade, não me lembro como é que acho que é a Saudade que chama o cemitério aqui, né? Você chega lá, tem pequenas mansões de mármore, um mais bonito que o outro, dá até gosto de ver. Então você fica num ambiente assim, sabe, até bem cuidado. Tem uma igreja lá no meio, uma capelinha, um oratório, um lugar de fazer culto. Eu mesmo já fiz alguns cultos lá. Agora, não era assim no tempo de Jesus. No tempo de Jesus, as cidades ficavam meio perto da água, e aí todas as cidades ali na região da Palestina, elas já tem aquela montanha enorme do lado. Tudo lá é montanha. Você não consegue fazer assim sem ver montanha, porque tudo é montanha. E umas montanhas muito feias, no sentido assim que você olha e só vê pedra. Praticamente não vê vegetação. E dentro dessas pedras, as pessoas cavam aqueles buracos. Ou já tem um buraco natural. E dentro daqueles buracos, aquilo ali vira tudo mortuário. Então eles vão jogando as pessoas dentro daquele buraco. Só que não é um buraquinho que você cabe uma pessoa, não, calma, né?
Tem buraco que dá quase metade dessa igreja. A cova que a gente foi lá era um quarto dessa igreja. Um quarto dessa igreja é bastante espaço. Dá para você ficar lá dentro, passear lá dentro, ver mais buraco, e depois daqueles buracos, você entra dentro daquele buraco, tem mais buraco, sabe? É um labirinto lá dentro. Não é uma coisa legal. Lá é muito escuro. E outra coisa, na cova que eu fui, não tinha mais defunto, porque é para visitante. Mas geralmente, nas covas, ali daquele cemitério, tinha defunto. E aquilo é uma carniça, aquilo fede. Não é uma coisa bonita, não. Então, meus irmãos, o lugar que ele morava era horrível. A habitação dele era horrível. A Bíblia diz mais sobre ele, que ele andava sem roupa, né? Andava nu aí, para todo quanto é lado, né? A Bíblia diz que as pessoas tentavam amarrá-lo. Agora, a tentativa de amarrar é por dois motivos. Primeiro, porque eles tinham medo daquele homem atacar eles. E segundo, para proteger ele dele próprio. Se cortando. E nós já conhecemos, pelo menos, irmãos, eu já conheci pelo menos 3 pessoas que se cortam. 3. As 3 pessoas que eu conheço é porque ficava aqui na igreja e outra lá do Jardim Morumbi. Literalmente, pessoas que se cortam. Então aqui esse homem, ele era um perigo para ele mesmo, mas ele era um perigo para as outras pessoas também. Então, primeiro, é preciso lembrar quem ele era antes desse encontro. Por isso, meus irmãos, a última palavra aí é que ele era abandonado de todos. Ele foi abandonado do seu pai, ele foi abandonado da sua mãe, ele foi abandonado dos seus irmãos. Ninguém queria ele. É uma pessoa que ninguém quer perto. Aliás, ninguém quer problema. E esse homem, ele era um problema. Então, por isso, lá estava ele habitando nos sepulcros. Para vocês terem uma ideia, o mar da Galileia, né, está lá, todo o mar, vocês sabem, fica num lugar baixo. Aí passa um pouquinho, já tem grandes montanhas. Aí quando você olha para as montanhas, você vê os buracos. Aí você vê aqueles buracos. E uma vez eu fiquei imaginando, foi de um desses buracos que esse endemoniado saiu e foi ao encontro de Jesus. Foi isso que aconteceu. Ele morava lá. Então, irmãos, a condição dele era de dar dó, era de dar pena, tá? Ele não escolheu morar no cemitério, ele foi colocado lá. Foi colocado lá para que as pessoas ficassem livres dele. Agora, uma outra pergunta, né? Porque nós estamos respondendo quem ele era antes de Jesus. Mas você tem que imaginar também quem ele seria sem o encontro que ele teve com Jesus. Você tem que pensar primeiro no futuro próximo dele e depois naquele futuro distante. O futuro próximo é o seguinte: como ele era violento, como ele era uma pessoa perigosa, como era uma pessoa tão malquista por todos, um dia ia acabar acontecendo um desastre, e aconteceu uma tragédia, isso era inevitável. Uma pessoa podia passar por ali, ele atacar aquela pessoa, poderia violentar a pessoa, ou esganar a pessoa, dar uma pedrada na cabeça. Imagine, ele era louco, endemoniado, tinha mais de 2.000 demônios nele. Então imagine, uma pessoa que tem 6.000 demônios dentro, ele podia jogar uma pedra, a força que essa pessoa teria. Então ele era um perigo, ele poderia facilmente se tornar um assassino, ou mais facilmente ainda, ele poderia ser abatido. Alguém falasse, vamos dar um fim nele, está ficando demais, não dá para aguentar, vamos jogar uma pedra na cabeça dele, e de longe mesmo pegar uma funda, que nem a do Davi, soltar uma pedrada e dar fim nele. Ou seja, o fim dele não ia ser bom. Agora, se ninguém matasse, ou ele não matasse ninguém, quanto mais dor ele sentiria, porque ele se cortava todo dia. Imagine, é aquele alto flagelo, só sofrimento, todo dia, de manhã, de tarde, de noite, porque ele não dormia, atormentado, tormentando, então sempre sangrando. Irmãos, não é sangrando para o bem, é sangrando para o mal. É uma coisa esquisita. Agora não, porque agora eu não tenho a carteirinha, então não posso, né? Mas geralmente quando eu ia ali no HC,
estava lá naquele corredor da morte que o pessoal falava, né? Ficava aquele monte de maca para tudo quanto é lado, e às vezes a pessoa ficava no chão, sabe, na maca, mas não é porque ficava no chão, é porque aquela pessoa estava completamente amarrada, né? No começo você olhava assim, você ficava até com dó, mas se solta a mão daquele sujeito, ele pega o teu pé e te derruba, sabe? Te dá uns tombos ali, por quê? Porque o camarada é doido, maluco, né? Então imagine, meus irmãos, o futuro próximo dele, coisa boa não era, sem Jesus. Agora imagine no futuro distante, na eternidade. Na eternidade, meus irmãos, ia ser bem pior. Por quê? Porque na eternidade ele estaria eternamente perdido, completamente perdido. Então, aqui apenas possesso por demônios, mas lá, depois da sua morte, a Bíblia diz que a pessoa vai para o inferno, e para o inferno na companhia do diabo e os seus demônios, né? Os anjos decaídos com ele. Então, irmãos, o inferno tinha um tormento eterno, diferente desse tormento que ele vivia. Por isso, olha só, nós temos uma imagem triste dele, tá? É uma imagem triste porque nós estamos diante de uma alma triste. Se o presente era triste, imagine o futuro. Você olhar para ele lá naquele cemitério, eu não queria ver uma pessoa assim. Aliás, eu nem gosto de ver muita coisa, né? Estava lá conversando com o meu vizinho, ele foi operado, aí ele falou assim, vê aqui que o corte aqui, eu faço assim para ver, tá, legal, né? Eu vejo, mas eu já vejo, eu me assusto, se eu vejo, eu me assusto. Agora, vendo ali aquela situação tão miserável de um ser humano, não é uma coisa boa. Então, se o presente era triste, imagine o futuro. Para ele, parecia, né, não haver nenhuma esperança. Porque se ele já foi colocado lá, no cemitério, era para morrer e ficar lá, enterrado lá, e ninguém nem precisar enterrar. Não tinha esperança para ele. O tormento que ele sofria pelos demônios, aqui nessa terra, nesse mundo, jamais pode ser comparado com os tormentos que ele viveria na eternidade. Uma coisa é gritar, clamar, dar uma paradinha, gritar, clamar, naquelas chamas, e irmãos, é diferente, é um tormento muito maior. Perto do inferno, o cemitério é um paraíso, nunca se esqueça disso. Nosso cemitério é mais bonito que aquele cemitério é horrível, devia ser um lugar muito feio. Agora, perto do inferno, aquele lugar horrível, talvez o lugar mais horrível da face da terra, ainda é um paraíso, porque nada pode ser pior que o inferno. As algemas que tentava prender ele, a palavra de Deus diz aqui no versículo 4, no versículo 3, né, que ninguém conseguia prender ele, por quê? Porque ele fazia das cadeias pedaços, e dos grilhões ele transformava em migalhas. Pensa nisso, irmãos, que força bruta, mas eram 6.000 demônios, 6.000. Os seus gritos de dor não se comparam com o choro e o ranger de dentes da perdição eterna. Então, irmãos, se o presente dele aqui nesse mundo era triste, e nem eu e nem você gostaria de viver, a eternidade dele era muito triste. E tem uma coisa que eu gostaria de dizer, que nós podemos não viver o presente que ele viveu, e a maioria das pessoas deste mundo não vive o presente que ele viveu, aquele momento antes de Jesus. Mas eu digo que milhões e milhões de pessoas não somente estão caminhando, mas muitos já estão lá nesse tormento que é bem pior, pelo simples fato de não ter tido esse encontro com Jesus, de ser salvo pela graça de Deus. Então, se você acha que a situação dele lá naquele cemitério é ruim, muito pior é a situação das pessoas que viveram bem neste mundo,
como aquele rico da parábola, mas eles, sem Jesus, eles foram parar numa eternidade de perdição, bem pior. Então, vamos continuar, né? Vamos olhar agora para ele, não para o presente dele, nem para o futuro, seja próximo ou distante da eternidade, nós devemos olhar para ele com os olhos de Deus. E quando a gente olha uma pessoa com os olhos de Deus, por pior que ela seja, e por pior que ela esteja, você não pode se esquecer o seguinte, que um dia, aquela alma, ele foi o filho querido do pai, foi o filho querido da mãe, que um dia ele teve uma família. Olha, uma criança quando vem no mundo, ninguém espera um demônio, tá? Ninguém espera uma pessoa possessa. Uma pessoa quando vem no mundo, as esperanças em cima daquela criança são as melhores e as maiores possíveis. Então ele foi na gravidez a esperança de alegria do seu pai, foi a esperança de alegria da sua mãe, tá? E quando nasceu pequeno, olha, imagine o cuidado, imagine o zelo, imagine o amor daqueles pais por aquela criança. Teve amigos, ele se vestia, ele falava normalmente, ele não atacava ninguém. Ele era uma pessoa normal. Então não podemos esquecer a imagem de que antes dele ser tomado pelos demônios, ele foi uma pessoa normal, mas infelizmente ele foi agarrado, né? Ele foi dominado pelo diabo, completamente possesso. Aí no versículo 2 fala, um homem com espírito imundo, e quando Jesus fala, ei, como é o seu nome? No versículo 9, ele responde, Legião é o meu nome, porque nós somos muitos. O diabo passou a tomar conta da vida dele, e fazia de tudo para destruir a vida dessa pessoa. Tomou conta? Então, depois que toma conta, vamos destruir. Nunca se esqueça. E eu sei que você sabe isso decorado. Mas o inimigo, o projeto dele para o ser humano é matar, é roubar, é destruir. Não vai mudar. Ele não quer que uma pessoa seja a imagem de Deus. Jamais ele quer que uma pessoa se converta e se torne a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Pelo contrário, ele quer que as pessoas se pareçam com ele. Maus, grandes pecadores, pessoas que realmente desejam e praticam a morte. É isso que ele quer, porque ele só vem para matar, ele vem para roubar, ele vem para destruir uma vida, destruir uma família, destruir uma igreja. O diabo é assim, meus irmãos. O diabo não vai mudar, ele não vai mudar. Com Jesus ele foi assim, tentando fazer essas coisas, tá? Agora, eu queria só lembrar aos irmãos duas coisas sobre os demônios. A gente comete dois erros com os demônios. Primeiro, a gente pode cometer o erro de achar que eles não existem, tá bom? O segundo erro, e tão grande quanto esse, é ficar perdendo tempo e só pensando em demônio, e só falando em demônio. Então esses dois erros são gravíssimos. Leia, aprenda, medite, coloque no seu coração a libertação que nós temos em Cristo Jesus. Esse demônio judiou muito desse rapaz. Como eu disse, não há uma imagem na Bíblia de uma pessoa mais dominada, terrivelmente usada pelo diabo do que esse rapaz. A miséria humana está ali, mas Jesus chegou, Jesus encontrou, Jesus veio ao seu socorro, porque Deus ama essa pessoa e Deus quer salvar essa pessoa. Então, olhe para ele com os olhos de Jesus. Olhe para qualquer pessoa que tem problema nesse mundo, seja quem for. Não olha para ele do ponto de vista de Satanás, porque senão você vai ser muito crítico e você vai ser uma pessoa impiedosa. Você vai tentar amarrar ele e deixar ele no cemitério do seu coração. Você tem que olhar a pessoa do ponto de vista de Deus. Aí você vai entender que aquela pessoa é um ser humano, que aquela não é a condição que Deus quer para a vida dela, e principalmente que Deus a ama. E se Deus a ama, você também deve amá-lo.
deve fazer por onde? De ajudar aquela pessoa a se libertar das terríveis garras do diabo. Satanás tem amarrado muita gente. Uma outra pergunta: você pode se enxergar nesse gadareno? Então, imediatamente a resposta é não. O que é isso? Está me estranhando, né? Eu me enxergar nesse gadareno? Vê lá se eu ando pelado para a rua, né? Vê lá se eu fico gritando pelos montes, vê lá se eu fico passando uma pessoa, vou lá dar um bofete no pé da lata dele, derrubo ele, né? Chuto essa pessoa, vê lá se eu pego um pedaço de pedra, uma faca, um alicate, qualquer coisa, fico me cortando, vê lá se eu sou desse jeito, né? Jamais, eu não, né? Posso me parecer com outros personagens da Bíblia, tipo Davi, tipo Salomão, não, mas com esse aí, sinceramente, esse não cabe na minha pessoa, né? Então, irmãos, será que a gente consegue se enxergar nele? Aí, imediatamente, a resposta parece ser não, né? Mas a resposta bíblica é sim. E a gente não pode fugir dessa realidade. A resposta bíblica é sim, tá? Não é preciso você andar sem roupa por aí para se tornar uma pessoa repulsiva. É claro que tem muitas pessoas que gostam de andar seminus, né? Mas o fato de uma pessoa estar bem vestida, de paletó, tá? de saia e comprida e tal, tudo fechadinho, isso não faz ela menos repulsiva. Pelo contrário, muitas vezes nos escondemos atrás dos nossos trajes. Então não é preciso estar nu para ser repulsivo. Eu não fico clamando aí para as pedras, paredes vazias. Não, de fato. Mas às vezes a gente fica xingando as pessoas, ofendendo as pessoas, maltratando as pessoas, humilhando as pessoas publicamente, ou xingo. Se você ficar clamando para as pedras aí, não tem problema nenhum. Uma pedra não tem coração, não tem alma. Mas quando você ofende uma pessoa, essa pessoa tem coração, essa pessoa tem alma, essa pessoa tem pessoas que gostam dela, que amam ela. Então, meus irmãos, é melhor gritar para as pedras, é melhor clamar para as pedras do que ficar ofendendo e gritando com as pessoas que sentem e pode chorar. Então alguém pode dizer: eu não moro no cemitério. Não, é verdade, né? Não mora no cemitério. Eu também não moro, graças a Deus, não moro. Lá em Cornélio tinha um lugar lá que chamava Vai Quem Quer, ficava atrás do cemitério, né? E só de falar de Vai Quem Quer a gente ficava com medo, não sei nem o que virou lá, acho que não tem mais o Vai Quem Quer, né? Já falava Vai Quem Quer, porque se você queria, você podia ir lá e fazer uma casinha também, mas também quem queria fazer uma casinha do lado do cemitério, né? Aqui, irmãos, a pessoa pode dizer: eu não moro no cemitério, tá bom, mas o lar da pessoa às vezes é um sepulcro caiado, cheio de mentira, cheia de mágoa, cheio de confusão. É um sepulcro caiado, sabe? É um caixão que dentro daquele caixão tem tudo de ruim. É uma casa bonita, bem pintada, tem uma área bonita, com lindos vasos de flores e tudo mais, com um carrão lá dentro e tal. E o que tem dentro daquelas pessoas? O que tem dentro daqueles corações? O que tem dentro daquelas almas? Tem o quê? É só maldade, só tristeza, só brutalidade. Então pense bem, às vezes eu não moro no cemitério, você não mora, mas a maldade do nosso coração pode transformar o nosso lar no quê? Num sepulcro caiado. Caiado é porque a pessoa passa um calzinho no túmulo para ficar bonitinho, tá? Por fora a bela viola, por dentro o pão bolorento. É por isso que fala sepulcro caiado, tá bom? Nós costumamos ferir, atacar as pessoas. Quando passa as pessoas na rua, eu não ataco ninguém, mas você às vezes ataca com palavras. E aí fere até mais. Tá bom? Eu não me corto com pedra, não, mas às vezes entrega o corpo para vícios, para paixões, para imoralidades, que é bem pior do que se tivesse se cortado com pedras. Então, irmãos, pense bem,
será que nós conseguimos nos enxergar por um outro personagem da Bíblia? Ele está lá para dizer: olha, isso é um aviso para você. Como eu disse, Jesus ele vai ao socorro desta alma. E que amor que é esse que é o de Deus? Essa alma nem o pai nem a mãe quer mais. Olha a diferença. Eu disse para você, aquela mãe com a filha endemoniada, ela se joga aos pés de Jesus. Jesus fala: eu não posso pegar o pão e jogar para os cachorros. Ela disse: mas Senhor, até os cachorros têm direito de comer as migalhas que caem da mesa. É uma mãe desesperada. Ela falou: minha filha está terrivelmente endemoniada. Aquele pai está chorando, ele procurou ajuda dos saduceus, dos fariseus, tudo que era eu lá, procurou ajuda dos discípulos de Jesus, não conseguiu. Aí Jesus veio, ele falou: eu já procurei ajuda de todo mundo, nem seus discípulos me ajudaram. Esse menino, ele se joga na água, se joga no fogo, olha, me ajuda, Senhor. Tanto a menina quanto o menino, tinha quem orava por eles, tinha quem olhava por eles. Você sabe por que aquele menino não se afogou? Sabe por que aquele menino ele não se queimou? É porque ele tinha um pai, ele tinha uma mãe, talvez um irmão que cuidava dele. Então essa alma, talvez é a alma menos amada da Bíblia. E Jesus amou ela. Eu disse que para atravessar, para conversar com esses capeta aí, né? Para conversar com esses que estavam possuindo o gadareno, Jesus enfrentou um mar, né? Jesus teve que fazer algumas coisas aí para poder libertar aquele homem. Mas por que que Jesus fez isso? Porque Jesus, ele ama as almas. Ele não desiste das almas. Ele quer salvar essas almas. O amor de Deus é sem tamanho, é imensurável. Por isso, irmãos, sempre que você vê uma pessoa salva, pense primeiro o quanto Jesus amou aquela alma. Jesus não abandonou, ele foi atrás daquela alma, ele ajudou aquela alma. Aliás, ele só parou naquele país para ficar alguns minutos, salvar aquela alma e ser expulso daquele lugar e ir embora, e só voltar como ele voltou depois que o testemunho tinha sido dado. Então, primeiro, ele amou. Segundo, que ele lutou. A palavra aqui que é adora, né? Mas é melhor o temor. Vai lá, sabe, fica lá reverenciando a Jesus, aqueles demônios, tá bom? E aí Jesus fala isso depois, porque os demônios falam: que nós fizemos para você, né? O versículo 7, que tem a gente está sossegado, tomando conta dessa alma penada aqui, né? Então o Senhor vai vir aqui perturbar o nosso sossego. Olha como é que o Satanás, ele é cara de pau, ele é mentiroso, ele é ardiloso. Ele tem 6.000 demônios atormentando uma pessoa só. Aí Jesus chega para libertar aquela pessoa. E aí, eles dizem: o Senhor vem nos atormentar? Olha se pode uma coisa dessa. Eles estão atormentando aquela alma, agora Jesus ele vem para acudir, e quem que está atormentando é Jesus. Veja como Satanás é. Então, meus irmãos, continuando aqui, Jesus ele tem que lutar. A primeira luta foi verbal, porque Jesus falava: sai dele, espírito imundo, sai dele, espírito imundo, sai dele, espírito imundo. E aí então eles diziam: não nos atormente, não nos atormente. Até, meus irmãos, que chegaram num consenso aqui, né? Chegaram e disseram assim: olha, não nos jogue para o abismo, queremos ir lá para os porcos, porque tinha uma manada de porcos andando por ali. E Jesus ele permitiu
E tem sempre, meus irmãos, um motivo que Jesus tenha permitido. Jesus permitiu para revelar o que tinha no coração das pessoas que cuidavam dos porcos e das pessoas que eram donas dos porcos. Então Jesus permitiu. Ele podia dizer, não, quero que vocês saiam e acabou. Nos outros endemoniados eles não saíram para entrar em porco nenhum, só nesse caso. Então eles poderiam sair, volta lá para o abismo, para o inferno, de onde eles vieram, né? Então ele vai embora. Não precisava. Jesus, ele permitiu, porque ele queria revelar corações. É por isso que ele permitiu. Então, irmãos, ali eles pegaram, entraram naqueles porcos, e o final do versículo 13 diz que eles se afogaram no mar. Ou seja, Jesus lutou por eles, tá? Lutou de forma verbal, expulsou eles daquele endemoniado. Jesus ainda lutaria por ele lá no Calvário, como lutou por nós também, e venceu aquela batalha. Essa é a grande batalha que Jesus lutou lá na cruz, mas lutou por ele também, lutou pelo gadareno, lutou por mim, lutou por você. Jesus lutou por aquele gadareno, e Jesus ainda vai lutar, tem mais essa, na sua volta, ele vai vir, meus irmãos, para vencer o inimigo de vez. Então veja, que Jesus não apenas nos ama, mas Jesus, ele luta por nós. É bom saber disso, que uma pessoa ama tanto você, que ela luta por você. E Jesus amou tanto os pecadores, que lutou pelos pecadores. E aí libertou eles daquela legião, né? Tem um versículo aqui, né? Para isto o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Nunca perca a esperança de uma alma. Para isto Deus, né? Para isto Deus, o Filho de Deus se manifestou. O Filho do Deus Altíssimo. É o que está escrito aqui, olha, no capítulo 5, no versículo 7. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Então, para isso que Jesus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E ele destruiu as obras do diabo na vida do gadareno, transformou a vida daquele homem. Meus irmãos, temos a visão do mundo sobre o gadareno, né? Qual é a visão do mundo do gadareno? Olha, para o mundo, é uma pessoa que tinha que ficar isolada, esquecida, desvalorizada mais do que os porcos, né? Quando eles viram o homem transformado, ninguém ligou para isso. Pelo contrário, a transformação foi ignorada pelas pessoas. Mas o mais triste é que ele foi odiado, porque culparam ele, tá? Ele foi culpado da morte dos porcos. Mas é a visão do mundo sobre nós. Não vá pensar que o mundo acha que é a coisa mais linda do mundo, que você vem na igreja, serve a Deus, canta aqui na igreja, que você abre a sua Bíblia, que você faz uma visita, que você cuida de criança. Não, não se engane com isso não, tá? Para o mundo você está perdendo o seu tempo. Mas para Deus é a coisa mais maravilhosa. Saber que Ele te salvou e você está sendo usado na obra dEle. Veja, aí sim, chegamos nesse ponto. Jesus se encontrou com ele, nesse encontro teve a salvação, a libertação, e depois do encontro com Jesus, ele recebeu uma ordem. E está aqui no versículo 19, tá? Ele quis ir embora com Jesus, é natural. Já perguntou por que ele queria ir embora com Jesus? Já fizeram essa pergunta? Ele era endemoniado, ele não era cego, surdo e mudo, não. Ele era endemoniado, ele não era louco. Ele sabia o que as pessoas tinham feito com ele. Ele sabia do desprezo, da desatenção, do desejo das pessoas que ele morresse logo. Ele sabia, a pessoa sente. Então ele sabia que ele era odiado naquele lugar, mesmo depois de salvo, com aquele olhar, as pessoas desprezando, expulsando quem o curou, quem o salvou. É por isso, irmãos,
que no versículo 18, quando Jesus entrou no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Deixa eu ir com o Senhor, eu não tenho lugar aqui, eu não tenho o que fazer aqui, as pessoas me odeiam, me deixe ir embora contigo. Olha o desejo dele ficar com Jesus, porque ele queria se sentir protegido, amado, e ele se sentia protegido e amado perto de Jesus. Aí Jesus olha para ele e diz: não, de jeito nenhum, né? Versículo 19, não permitiu. Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Qual foi a ordem que ele recebeu? Vai para a tua casa, volta para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor teu Deus te fez e de como teve misericórdia de ti. Olha aqui, ele tinha uma rota para seguir, a casa, depois os seus, veja só. Então Jesus diz: comigo você não vai, mas você precisa voltar para a sua casa. O lar, meus irmãos, é o melhor lugar para a pessoa mostrar que é uma pessoa de Deus, que é uma pessoa convertida, que é uma pessoa transformada. O lar. Porque o seu filho, a sua filha, porque o seu esposo, o seu marido, porque o seu sogro e a sua sogra, porque os seus pais, eles sabem quem você é, sem máscaras, sem maquiagem, sem fake, tá? Então essas pessoas sabem tudo. É o melhor lugar para você mostrar o que Jesus Cristo te fez. É os seus. Volta para a tua casa. A sua casa é o lugar primeiro e primário do testemunho. E segundo, para os teus, ou seja, as pessoas que te conhecem. Vai lá, com todo mundo que você encontrar, você dá o testemunho. Você vai falar para essas pessoas duas coisas. E aí então, a ordem de Jesus implica em dois testemunhos, não é um só, né? O primeiro testemunho, meus irmãos, é falar as grandes coisas que Deus fez para ele, mas tem um outro aí. O segundo testemunho é falar de como Deus teve misericórdia dele, e tem uma diferença dos dois, claro que tem diferença, né? Porque o primeiro fala da transformação que ele teve, que Cristo transformou, tá? Agora o segundo fala o motivo. Por que Jesus Cristo te transformou? A resposta é: porque Deus é um Deus misericordioso. Por que Deus salvou Nínive? Porque Deus é um Deus misericordioso, compassivo. Misericórdia, compaixão, é tudo a mesma palavra. Então, esse é um motivo, a gente tem que lembrar as pessoas de como Deus é misericordioso. Mas isso era muito importante na vida dele, porque uma pessoa que foi a vida inteira maltratada, ela cria uns cascos. Uma pessoa que a vida inteira ela é maltratada, ela fica meio casca grossa, ela quer se proteger, e aí ela não tem muita misericórdia também. Mas ele tinha que lembrar: olha, seja misericordioso, meu filho, como Deus é misericordioso e foi misericordioso com você. Portanto, eram dois testemunhos, né? Implicava em dois testemunhos essa ordem de Jesus. Ele não merecia nada, foi salvo pela misericórdia, pela graça divina. Então, irmãos, finalmente, o gadareno, ele tem uma história para contar, né? Você pode olhar e ver: esse aí tem uma história para contar, hein? Você não tem? Quer dizer que o gadareno tem uma história e você não tem? Quer dizer que essa ordem de Jesus, vai para a tua casa e conta as grandes coisas que Deus fez e como teve misericórdia de ti, quer dizer que você não tem uma história para contar sobre os grandes feitos de Deus e nem sobre a misericórdia de Deus? Só o gadareno que tem? Não, todos nós temos. Mas o gadareno ele tem, meus irmãos. Como ele era, né?
para onde ele caminhava e como Jesus o salvou. Ele podia dizer isso, podia dizer: olha gente, vocês me conheceram, vocês me amarravam, vocês judiavam de mim também, não é? Vocês me jogaram naquele cemitério para me morrer, apodrecer lá. Jesus foi me buscar lá, Deus foi me buscar lá, Deus desceu do céu, veio aqui na terra e me buscou lá. Olha que testemunho, quem eu era e agora quem eu sou. Como Jesus o amou. Porcos era o patrimônio de uma pessoa. Aqueles porcos era o trabalho, né, o emprego de algumas pessoas, sem contar que eram animaizinhos, criações de Deus. São 3 agravantes aqui. Quando os porcos, meus irmãos, foram atacados pelos demônios e se precipitaram afogando-se, você tem 3 agravantes. Por quê? O patrimônio de alguém foi embora, alguém ficou no prejuízo. Segundo, o emprego das pessoas também foi embora. Não tem porco, não tem emprego. Agora eu vou trabalhar onde? Até onde eu tinha emprego? Aí Jesus veio aqui e acabou com o meu emprego, né? O emprego é mais importante. É por isso que a gente tem que pensar muito. E mais ainda, lá vem a Sociedade Protetora dos Animais, um cartaz desse tamanho: salva o porquinho, né? Salva o porquinho. Bom, são 3 agravantes. Jesus então, ele, diante dessa situação, versículo 17, rogavam que saísse do seu território. Olha, ele podia dizer: Jesus me amou mais que o emprego do mundo inteiro. Jesus me amou mais do que o patrimônio deste mundo inteiro. Jesus me amou mais do que todo. Jesus Cristo me amou. Sim, é verdade, porque para Jesus a coisa mais importante é uma alma. Lembra que para o Jonas a coisa mais importante era uma plantinha, que ele não fez nada por aquela planta? E Jesus disse: eu não posso ter pena de 120.000 almas? De como Jesus lutou com os demônios. Ele, mais do que ninguém, viu essa luta, essa batalha espiritual. De como Jesus tirou o tormento da sua mente. De repente ele passou a pensar sem demônios. Parar, sentar: estou pelado, não, vamos pôr uma roupa, né? Nossa, como eu estou machucado, vamos curar, né? Jesus transformou a maneira dele de viver, de se comportar, de vestir, até de falar. Houve uma transformação. Esse homem tem muita coisa para contar. Acho que eu não tenho tanto assim. Começa a colocar no papel, você vai ver que você tem muita coisa também. Ele era um homem-bomba, né? Um perigo ambulante. Se tornou um evangelista em excelência. Meus irmãos, e nós? Como é que nós contamos a nossa vida? Para a gente meditar aqui, né? Imagine o gadareno. Primeiro ele foi para a casa dele e depois para Decápolis. Aonde está escrito isso? Versículo 20. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Então, Decápolis é a junção de 2 palavras gregas. Deca quer dizer 10 e polis é cidade. Por isso que tem Paulópolis, né? Cidade do Paulo, ali perto, né? Então, era as 10 cidades. Olha a missão que Jesus deu para ele: você vai voltar para a tua casa, e ele fez isso. Vai lá, você tem o papai, tem mamãe, tem lá irmãos, tem parente, você primeiro vai dar o testemunho lá, mas também para os seus. E a palavra de Deus diz que ele percorreu as 10 cidades. Eu lembro, os irmãos, que Jesus, é verdade, ele estava no começo do ministério dele, talvez tinha 1 ano de ministério, mas ele só tinha mais 2 anos de ministério. Jesus, 4.000 pessoas.
Ou seja, o testemunho do gadareno arrastou 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças, para ouvir o Senhor deu o gadareno. Eu quero que vocês reparem na palavra Senhor. Para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas grandes coisas Jesus lhe fez. O Senhor Deus, o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor que tem autoridade sobre os mares, o Senhor a filha de Jairo. Então ele tem poder sobre a morte, sobre a vida, ele tem poder sobre a terra, sobre o céu, sobre os mares. Ele tem poder sobre os demônios. Esse Senhor é Jesus. Então, quando vocês ouvirem que Jesus é um Deus menor, lembre, quem é esse Senhor? Esse é o grande Deus, o grande Jeová do Velho Testamento, o Javé. É Jesus Cristo. É Ele. Então, veja quão grandes coisas Jesus fez. Ele saiu contando, e todos se maravilhavam. Então você pode contar o que Deus fez para você, para a sua família, você pode contar. Bem, eu fiz essa mensagem, meus irmãos, não foi pensando em ninguém não, né? Mesmo porque não tem nenhum endemoniado aqui na igreja, mas eu fui pensando em mim mesmo, né, na nossa vida, nesse ano, de quão grandes coisas Jesus fez, quantas coisas Deus fez esse ano, e nós nem acabamos o ano ainda, mas Deus tem feito muita coisa, e aqui na igreja então nem se fala quantas coisas Deus tem feito, então nós temos que parar e pensar, o que eu tenho para falar de Jesus? O quê? Não vamos ser que nem o gadareno, né? Como salmista. Isso é do Salmo 126. Aconselho você a ler na sua casa. Sim, é sim, né? Quer dizer, é verdade, né? Grandes coisas fez o Senhor por nós. É por isso que estamos alegres. É por isso que você está alegre. Deus tem feito grandes coisas para você. Então pense nisso, porque esse testemunho, quando você testemunhar e dizer, olha, Deus tem feito tantas coisas na minha vida, Deus tem me abençoado tanto, né? Quando você começar a fazer isso, você vai atrair muita gente para Jesus. Até pregamos sobre isso já, que conta bênçãos atrai, né? Então quando você conta bênção, atrai. Mas que bênção que eu vou contar? Qualquer situação, mesmo uma situação adversa, tem uma bênção para contar. É o jeito que você olha para aquela situação. Amém?